10h23, 10h23. Esse é o programa Primeira Hora, hein? Lembrando para você que você pode e deve participar no 986369700. Dentro de instantes falaremos aqui com o presidente do Cindy Loja, meu amigo Otávio Moraes, sobre a questão de alguns assuntos aí, sobre comércio, previsão para 2021, sobre carnaval, sobre o Liquida Costa Doce e muito mais. Estou recebendo aqui a manifestação falei aqui da assessoria de imprensa da prefeitura, através do Júlio, dizendo que a ponte não foi encurtada ali do Banhado Colégio, aquela ponte que nós citamos agora há pouco. E também recebo a manifestação lá da UTE, de conhecimento e também mesma linha do Júlio aqui, que a ponte não houve alteração no que diz respeito às medidas. Então, realmente, a ponte segue a mesma medida já anterior e comum acordo com a UD. Então, muito legal aqui o retorno da prefeitura e o retorno também lá da UD sobre este assunto. É importante também dizer que você pode e deve participar do programa, como aqui o Delamar Menezes está conosco, mandando um ótimo programa, a Rose Bierdorf, de Ávila, bom dia Acústica, bom dia Fábio, o Joel de Carlos da Silva, o Paulo Renato Freitas dos Santos conosco, a Juliana Cardoso, Valéria Santana, a Cíntia Moura também está conosco. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. E espero que vocês estejam gostando do programa. A gente está trazendo os assuntos um pouco diferentes hoje, inclusive com a doutora Roberta Magalhães, trouxemos aqui o doutor Marcelo Malmo falando sobre vacina, sobre obrigações das empresas, os funcionários, pode vacinar, não quer vacinar, qual é as consequências. Então, estamos tentando assim dar um foco diferente nesse assunto, porque as vacinas vão começar a chegar na população, nas empresas, daqui a uns meses, né? E é bom a gente já começar a se enquadrar nesse assunto. Para Comercial J. Milan, o seu representante oficial da Gerdau em Camaquã e região, aço tem que ter a marca GG da Gerdau. Comercial J. Milan, Marechal Floriano, 1421, telefone 3671-1233. Na Chafariz, o atendimento diferenciado para você fechar a compra e fale com o gerente, o supergerente lá, o Lucas, e negocie um ótimo desconto. Chafariz, na 7 de setembro, 125. E Pata Negra Empório Gourmet. É a sua loja de produtos naturais, espumantes, vinhos e toda a marca de vinhos Boscato, que é uma maravilha, que é um espetacular. Está com descontaço, uma promoção enquanto durar o estoque de 25%. Em toda a linha. Tem vinhos brancos, Chardonnay, Gewürztraminer, tem as linhas dos tintos, dos Merlot, dos Cabernet. Fantástico o produto. Otávio Moraes, presidente do Cindy Loja Costa Doce, muito bom dia, obrigado pela tua presença aqui, meu amigo. Bom dia, Fábio, bom dia, Diego e todos os ouvintes da Rádio Acústica, uma satisfação novamente estar no teu programa aí, falando um pouco sobre o nosso comércio, né? Muito bom, eu falei agora há pouco com a doutora Roberta Magalhães, para trazer um assunto sobre a obrigação ou não das pessoas usarem a máscara dentro do ambiente e também sobre a vacinação, pessoas que não quiserem se vacinar dentro do ambiente de trabalho. E ela trouxe o voto da ministra do Supremo, a ministra Rosa, e ela diz o seguinte, né, que a questão, a supremacia nesse assunto é a coletividade. Como é importante, né, nós todos sabermos que as coisas que nós fizemos pra gente refletem nos outros. Então, ambiente de trabalho, né, Otávio? Vocês lá fizeram uma bela campanha sobre também testes para o pessoal, quer dizer, sempre na preocupação de entregar um pouco mais de serviço de saúde, médicos sendo oferecidos pelo Cindy Loja Costa Doce para os associados. Quer dizer, como é importante o coletivo estar funcionando nesse momento. Fábio, eu acho que a gente colocar em prática a palavra empatia, ela é fundamental em todo esse período que estamos vivendo desde o ano passado. A questão da obrigação da vacina é algo extremamente questionável. O que a gente tem, já tem a conversas, por exemplo, dentro da FEComércio, assim como a gente, com uma grande parceria da FEComércio, SESC, SENAC e o Cindy Lojas, com os testes, se tem um desenho que isso possivelmente possa, num segundo semestre, também ser transformado em vacinas. Nada ainda concreto, tem estudos, tem negociações, mas se pode sim, assim como se fez com os testes, também disponibilizar isto, né, ao comércio, subsidiar isso ao empresário,
aos seus colaboradores através do sistema FEComércio. Então essa é uma negociação muito válida, né, que facilita a vacinação, e eu acho que a gente tem que praticar sim a empatia, assim como a gente sempre colocou em primeiro lugar a vida das pessoas. Isso sempre foi um pilar nosso, com usos de EPIs, com uso de máscaras. Quantas vezes nós vemos aqui no teu programa, e era unânime, que o comércio era o que mais tinha cuidado com EPIs. Né? A gente até hoje não deixa o nosso colaborador e o nosso cliente entrar sem máscara. Né? E álcool gel em todos os espaços do nosso comércio. Então isto sempre foi a nossa prática e será a nossa prática na questão das vacinas. Né? A gente precisa entender isso e incentivar, sim, tanto o empresário quanto o colaborador a se vacinar. Quando tiver disponível a sair de quem trabalha na área de saúde e grupo de risco, quando tiver disponível para nós, temos sim que incentivar a vacinação. Otávio, não sei se é percepção, pode ser que seja um erro de percepção minha, mas eu estou achando alguns lugares com afrouxamento no que diz respeito à questão daquela entrada do comércio, né, oferecendo o álcool em gel, essa aproximação das pessoas, mas tentando controlar um pouco o acesso das pessoas dentro dos seus ambientes. É impressão minha ou parece que se afrouxou um pouco isso? Olha, Fábio, a gente precisa trabalhar no coletivo. Eu acho que todo o setor público, o setor privado, ele precisa ter sempre uma sintonia. O que a gente sempre observou, esse afrouxamento, que pode ser que esteja acontecendo, é pelos exemplos que a gente tem. Eu estava aqui agora há pouco te falando que foi como um tapa na cara de todo o setor privado, de todo o comércio que ficou fechado, ver uma festa do presidente da Câmara de Deputados Federais da forma que eles fizeram. Precisava daquilo, né, mano? Tá? Aquilo ali, eles são nossos líderes na teoria, eles são as pessoas que têm que dar o exemplo na teoria, e eles acabam não dando esse exemplo. Imagina a linha de baixo, tu imagina aqui na ponta, como fazer entender que nós precisamos continuar com todas as orientações sanitárias. Como fazer a população entender se aqueles que o ano passado estavam ali abril e maio com a hashtag Fique em Casa, estavam ali em abril e maio metendo terrorismo em toda a população, lockdown, e precisa fechar comércio para baixar a curva, esses aí estão simplesmente nem aí para pandemia. Me desculpem. Não estão. Só que nós não podemos seguir os mesmos erros. Mas eu tenho um pavor daquela moça chamada Joyce, que é o sobrenome dela, Joyce Hackman. O pessoal pegou umas frases dela, um vídeo dela falando sobre fique em casa, foi o quê? Use máscara, tudo que ela falou durante a pandemia, e ela na festa depois abraçando, beijando as pessoas, querendo se aparecer, mesmo sendo contrária ao candidato eleito. Quer dizer, mostra toda a contrariedade da pessoa, o que fala e o que faz. E isso pra gente, e eu vejo no teu nome, que é um dos responsáveis por essa liderança, tu pelo Sindiloja e a Kátia Spasniak lá pela SIC, que vocês dois estão os líderes das entidades, representando realmente os dois e a comunidade toda comercial e industrial como nariz de palhaço. Porque as lideranças, né, as pessoas que pregavam, fica em casa, fecha comércio, fazendo o contrário das coisas. Então, me dói muito saber disso. E eu já passei por uma fase assim de raiva que eu estava com esse assunto, né? Mas eu acho que agora é a hora de nós pregarmos a devolver para essas pessoas um pouco do que eles causaram à população brasileira e principalmente ao pessoal ligado ao comércio, prestador de serviço, e agora inclusive aos pessoas que têm, às pessoas que vivem de eventos, devolver para eles de alguma forma, né? Uma negação, uma forma de constrangê-los no dia que aparecer aqui. Vem cá, meu amigo, o que vocês estão pensando, né? Parece que vocês eram a voz da verdade, queimaram um monte de emprego, fecharam um monte de empresa, mas vocês estavam mesmo se aparecendo, querendo ganhar a simpatia do povo. Uma coisa horrorosa, né? A posição do Sindilojas, tá? Costa Doce, ela sempre, desde março de 2020, ela foi a mesma. E seguirá sendo a mesma.
que fechamento de comércio não resolveu. Até hoje, nós estamos esperando tecnicamente e cientificamente uma comprovação que fechamento do comércio resolveu algo na pandemia. Até agora, nós estamos esperando tecnicamente, cientificamente, que o lockdown resolveu, porque se ele resolveu, para que fazer lockdown novamente? Não. Tá? E se ele não resolveu, para que fazer novamente? Tá? Então, essas coisas que a gente precisa, sim, questionar, e não podemos deixar não morrer esse assunto. Já passou, isso foi 2020. Não. As consequências econômicas do desemprego de empresas que fecharam, elas ainda estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Tá? E quem será o responsabilizado por isto? Quais os políticos que serão responsabilizados? Né? Não, isso vai cair no nosso colo, no colo do trabalhador, que já caiu. E outra, nós estamos com setores de serviços que não voltaram, eventos não voltaram ainda. Né? Como se vê cenas como aquela e fala para a população, nós precisamos ter cuidados. Né? Bom, mas aí eu deixo o recado aqui. O erro deles não pode ser o nosso. É lamentável o que a gente observa dos políticos, né? A nível federal, então nem se fala, mas nós precisamos seguir com as nossas orientações sanitárias. Nós precisamos manter o álcool gel, manter o distanciamento, manter o uso de máscaras, porque a linha de frente, quem está na linha de frente para ser penalizado sempre é o comércio. Então a gente tem que ter este cuidado, e esta sempre foi a orientação do Sindlojas. Tem que ser. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Liquida Costa Doce, que é um momento importante da gente tratar, e é um evento que há muito tempo já acontece, cada vez se fortalecendo mais, as pessoas, as empresas, usando esse mecanismo para alavancar, para unir comércio, e o resultado sempre tem sido muito bom. Como é que está a preparação desse processo? Como é que as empresas estão participando? Como é que as pessoas podem agregar-se ainda ao Liquida Costa Doce? O Liquida, Fábio, ele cada ano que passa ele se fortalece. Né? Este ano começou agora dia 3, né? E vai até o dia 4 de março. É um pedido da categoria, né, para este período, que eu acho que é extremamente importante. Nós estamos falando aí de 30 dias. Muitas empresas aderiram ao projeto, porque isso é importante. Ainda a adesão está em aberto, né? Entre em contato com o Sindlojas, ainda pode ter esta adesão. E é um momento muito importante historicamente para o comércio. As liquidações, assim como o sucesso da Black Week, que a Acústica faz juntamente com o Sindlojas, que é um sucesso, é recorde. O Liquida também tem esse sucesso, porque é um momento onde o empresário pode sim pegar o seu estoque que gira menos, da curva ABC, pegar o produto ali do C, que é o que de menos giro, e fazer N formas de liquidar. Ou para fazer caixa, ou para incentivar o vendedor com uma venda casada. Né? Eu tô dando 30, 40 num produto, mas para ser 30, 40 o senhor precisa levar o produto X junto. Isso são N estratégias que a gente pode usar dentro do comércio para que tenha o benefício ao cliente e também o benefício à empresa. Qual é o grande diferencial que a gente geralmente aconselha? Hoje, com a questão das mídias sociais, essa readaptação toda, é muito importante para a empresa que quer liquidar ter um CRM muito forte dos seus clientes. Né? CRM, que é uma sigla em inglês, mas em português, que é a gestão de relacionamento ao cliente, é fundamental. Tu ter um cadastro do cliente, tu saber qual é o gosto do Fábio, qual é a cor de produtos que o Fábio gosta, qual é o produto de beleza que o Fábio consome, porque aí tu direciona a liquidação. Né? Muito nichado para o cliente. A assertividade ela aumenta. Então, ela fica muito fácil tu te lembra do cliente, o cara gosta de gravata desse jeito aqui, ó, vamos aproveitar a liquidação, vou ligar pro fulano que ele gosta desse tipo de gravata. Muito legal isso aí, eu acho que é importante, mas isso é uma questão, né, Otávio, que isso é feito ao longo do ano, entende? Da vida do vendedor, né, da vida da empresa, né, com o cliente, não é no ano, não é no mês que tu vai conseguir isso, né? Não, isso faz parte de uma gestão a longo prazo. Tu ter um cadastro, tu ter uma carteira de clientes qualificada.
Isto hoje é uma das coisas que mais tem valor dentro do varejo, né? Concordo. Não é produto que tem valor. O que tem valor hoje é tu ter uma carteira de clientes qualificados. E quando a gente fala em carteira de clientes qualificada, não estamos falando de clientes que têm potencial financeiro. Nós estamos falando ter uma carteira completa daquele cliente. De ter ali no cadastro dele se tem filho, se não tem filho, esposa, se não tem esposa. Então tem N situações que a gente pode usar ao nosso favor e ser assertivo na hora de uma liquidação. Tu sabe que eu estava tentando comprar um negócio e ontem à tarde eu demiti seis caras que estavam intermediando um negócio para mim. Demiti-los. Sabe que o cliente demite o vendedor, né? Porque é o seguinte, eu quero comprar um negócio, quero comprar a X preço. Eu quero comprar assim, gosto de calça, jeans assim, larguinha, até que. Os caras me oferecem tudo ao contrário. Por insistência. Não, mas tu vai gostar, tu vai querer, esse é o preço bom, tu sacrifica um pouco mais da tua parte e compra. Quer dizer, o vendedor é uma peça tão importante de uma relação de confiança, de maturidade, que não adianta tu querer vender uma roupa pro cara e dizer que ficou muito bom e todo mundo do entorno da família, dos amigos, dizer, pô, mas como é que tu comprou um negócio desse? Né, Otávio? Hoje é tão importante um vendedor de confiança, uma pessoa que te liga, tia, esse cara sempre me ofereceu e eu sempre deu certo, eu gosto dele. Eu vou lá porque ele me atende direito, ele sabe que ele não me insiste demais, ele não fica me apurrinhando pelo WhatsApp que eu tenho que ir lá para comprar. Como é bom a gente ter uma relação dessa, não, Otávio? Isso hoje no varejo é importante o vendedor entender que a gente não pode mais, o cliente não quer comprar preço, ele quer comprar valor. São duas coisas diferentes, tu tem que entregar valor para o teu cliente. Então, para tu entregar valor, quando o cliente entende que aquele produto tem valor, ele paga o preço que vale. Paga. Tá? É isso que o vendedor ele tem que entender. Tu tem que gerar valor. Tu tem que ser assertivo naquilo que o cliente está procurando. Né? Ouvir muito mais do que falar. Isso é extremamente importante numa venda. É tu ouvir muito mais do que falar. Porque quanto mais tu fala, mais abre margem para o erro numa negociação. Agora, tu ser ouvinte, não. Então, isso são técnicas que não servem para uma liquidação, são técnicas que servem para o ano inteiro. É a gente entregar valor para o cliente. E aí ele paga o preço que realmente aquele produto vale. Muito bom. Gostei dessa. É muito interessante isso. Bom, o liquida Costa Doce é esse aproveitamento, que é a hora que a gente tem essas curvas de produtos que não vende, ou que tem ponto de estoque, né? E aí tu reúne esse material. E como tu pode se inserir nesse processo do Sim de Loja e divulgar isso? Como é que esse gancho que vocês têm para fazer essa divulgação? Nós, dentro da adesão vem um kit promocional, né, de bandeirolas, adesivos para a vitrine. Além disso, o Sim de Loja disponibiliza e desenvolve os cards todos da campanha para o cliente usar nas redes sociais dele, e onde também a gente acaba compartilhando e publicando nas nossas redes sociais, né, todo este fomento do Liquida, né, com impulsionamento, um grande alcance de pessoas. Então, este grande serviço a gente faz dentro do Liquida. Né? E sobre o que vai liquidar, de que forma vai liquidar, isso é bacana porque isso fica a livre-arbítrio do empresário. Olha, eu só quero liquidar produto X. Qual é a minha liquidação, minha promoção? Minha promoção vai ser em 10 vezes. Então, isto é o bacana, porque o cliente vai para o centro, vê todas as lojas ali adesivada com liquida e cada uma ofertando aquilo que convém a si e que entende que vai beneficiar o cliente. Exatamente. E as vendas casadas, que muitas vezes o cliente entra para comprar um determinado produto que está em liquidação e leva outros tantos que não estão. O ticket médio, trabalhar com vendedor ticket médio, ele é fundamental. Qual é o grande problema? Uma empresa precisa ter um ticket médio, um equilíbrio de ticket médio de venda de R$100 por venda. Esse é o ticket médio. Sim. O que geralmente ocorre? Quando tu liquida, a tendência é baixar esse ticket médio, porque tu está liquidando o produto. Né? Então, tu trabalhar com o vendedor, olha, nós estamos em liquidação, mas tu tem que manter teu ticket médio. E aí, como tu mantém teu ticket médio? Com venda agregada. Tu sabe que aquele produto de 100 vai estar por 50, mas tu tem que vender 100. Bom, então eu vou ter que vender outro produto junto. Então, isso é muito bacana tu trabalhar com uma equipe de vendas. Tu vê, né, como é importante, né, se destacar nisso. E às vezes o cliente chega com o intuito de comprar uma liquidação e daqui a pouco ele está querendo outra coisa. Até quando vai a liquidação do Costa Doce? Vai até 4 de março. Né? Este mês todo de fevereiro
A gente tem aí o carnaval no meio, que também é importante depois a gente tocar nesse assunto. E logo em seguida já temos os domingos, né? Que e vai ter material de divulgação de vitrine? Como é que tá isso? Tem material, adesivos, bandeirolas, todo esse material de identificação. E o legal é que tu uniformiza as empresas que estão dentro desse Liquida. Sim, tu passa no centro, tu vê aquelas bandeirolas, tu sabe que ali tem uma grande vantagem de compra, né? Isso é importante. Quem quiser mais informações, liga no 3671-5465 lá no Cindy Loja, fala com as gurias que estão lá. As gurias, fala com o nosso comercial, a Cris está lá. E já entra todas as informações. E já entra no Liquida. Vamos falar do carnaval daqui a pouquinho. Nós temos carnaval daqui a 2 semanas, né, Otávio? Uma semana e pouco já. Temos o carnaval dia 16 este ano, né? E eu acho importante a gente tocar no carnaval porque a gente está vindo de um período de pandemia. Estamos vindo de um ano extremamente complicado, onde quase todas as festas de carnavais, né, foram canceladas e bem canceladas. É justamente ser canceladas. Todo ano tem a questão do carnaval e isso é uma dúvida todos os anos, né? É feriado, não é feriado? É ponto facultativo, não é ponto facultativo? Bom, o que acontece com o carnaval? Ele nunca foi feriado. E ele nunca foi ponto facultativo. Ele é dia normal. Ele não é nem feriado e nem ponto facultativo. Sim, é um costume. É um costume de cultura. Porque o que acontece? Como é o momento mais baixo de venda, historicamente, tu é do varejo, tu sabe, é o carnaval, o que ficou de costume? Daqui a pouco o empresário organiza ali as férias do pessoal nesse período, né? O próprio empresário daqui a pouco ali, daqui a pouco não vou fechar na segunda, não vou fechar na terça e tudo mais. E também se tinha uma cultura antes, né? Quando a gente fazia os acordos ali para a gente trabalhar no domingo de dezembro, que se tinha um acordo vamos descarregar essa folga lá no carnaval, né? Hoje não existe essa possibilidade, tem que ser a folga antecipada. Então se gerou muito essa questão de cultura. Mas é algo que vai funcionar como sempre funcionou todos os anos, Fábio. Quem quer abrir, abre. Quem entende que não quer abrir ou não pode, porque já organizou as férias do pessoal e tudo mais, não abre, né? Então, todos os anos é dessa forma. Então, o que a gente tem que deixar aqui para o empresário e também para o colaborador, que daqui a pouco acha que é feriado, não é feriado, não é ponto facultativo. O que é importante salientar? A gente vê alguns decretos de ponto facultativo do governo do estado, de alguns municípios e governo federal. Esses decretos de ponto facultativo é funcionalismo público. Sim, exato. Tá? É o funcionalismo público que eles estão dizendo, o meu funcionário público está com ponto facultativo. Não é no privado, não é no varejo. Né? Esses decretos que a gente está isso vendo. Mesmo. Tá? Então isso é importante deixar claro. Né? Não é feriado e muito menos o ponto facultativo. Mas o mais importante, Fábio, não é o carnaval, no meu entender. Sim. Acho que a grande evolução, o grande passo que a gente teve de 2020 para 2021, pensando naqueles momentos que nós ficamos fechados, foi a grande conquista que a gente teve com 7 domingos. Isto é uma conquista. Eu acho que foi importante essa sensibilidade por parte de todos os envolvidos, né? De oportunizar, liberar para quem queira, né? Para o comércio que quiser abrir, os prestadores de serviços que quiserem funcionar nesse dia. Então, eu acho que é uma coisa boa, porque até então, né, Otávio, eu me lembro da luta, não tua só como presidente, mas de outros tantos presidentes que tiveram lá. Daqui a pouco tinha uma data especial, estava exprimido, tinha um feriado no meio, tinha um momento importante, não podia abrir o comércio porque tinha um limitador de lei. Isso. Por que eu entendo, tá? Uma visão minha que isto é um grande avanço? Porque são datas estratégicas. Não é aleatoriamente vamos abrir, vamos abrir. Não, são datas estratégicas que estas datas, sim, geram volume de venda. Estas sim, porque nós estamos falando de Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Páscoa, Dia das Mães, Dia da Criança. São datas importantes para o comércio e que teve essa sensibilidade e que já no dia 28 de março... Já temos o primeiro domingo. Primeiro domingo. Bom, vai ter adesão, Fábio? Não sei, é livre-arbítrio. O empresário também que entender, eu quero abrir. O empresário que entender, não, eu não quero abrir, isso que é o bacana. A sensibilidade de coletividade, a palavra que eu estou usando hoje, eu usei 3 ou 4 vezes hoje, a coletividade, né? Porque se tu tiver adesão de vários empresários, tu motiva as pessoas a vir, né, Otávio? Então, sim. Eu acho que sempre, e todos os empresários que comungaram desde o início do Cindy Loja em Camaquã,
sempre pregavam por ter liberdade de algumas datas e algumas coisas de trabalho. Esse ano vai ter, então o pessoal tem que se conscientizar. Já foi feito o trabalho de acordo, tá liberado para alguns 7 domingos, né? Então já vai olhando no calendário, que é os domingos que tu tem, né? Conversa com a tua turma, olha, quem sabe vamos tirar uma folga, tem uma folga de aniversário da tua mãe, tu sai, para nós trabalhar naquele domingo, entendeu? Eu acho que é importante ter, até com bastante previsão, com bastante antecedência. Por isso que a gente fechou isto, né, com muita antecedência, esse acordo, até porque é importante a gente dar um recado aqui para o empresário. A folga tem que ser antecipada. Então, sim, se organize, porque tem que ser antes do dia 28 a folga de quem vai trabalhar no dia 28. E isso a gente precisa informar, tá? Pois é, eu vou querer que tu me mande depois, eu vou pedir para as gurias lá da produção falar com o pessoal do Cindy Loja e nós vamos botar no nosso calendário aqui para nós ir comunicando no início do mês ou antes do mês, antes de iniciar o mês, os domingos que estão sendo autorizados para fazer o trabalho, para que haja justamente isso, um acordo interno. E tão bom, né? Tu tirar uma folga, né? Daqui a pouco tu vai... Eu preciso acompanhar minha esposa no médico em Porto Alegre. Pô, aproveita e faz uma folga. Né, Otávio? E é importante saber que não tem, Fábio, nenhum prejuízo de carga horária para o trabalhador. Sim. Nenhum prejuízo. Ele não é lesado nisso, ele cumpre toda a carga horária e tem sim uma remuneração no domingo trabalhado. Então isso é importante. O horário é das 14 às 20 horas, são 6 horas corrida. Né? A parte da manhã não abre o comércio, é na parte da tarde. Então é o momento da gente realmente aproveitar essas datas comemorativas que sempre foi algo desejado pela categoria. Então agora, né? Aproveite que tem esse acordo, minha gente, e vamos dar força aí para o Cindy Loja, para as entidades que estão aí, a associação comercial, todo mundo que estiver envolvido nesse processo, e vamos aproveitar. Vamos parar de reclamar, né? Eu acho que 2021 nós temos que parar de reclamar, né? Eu acho que tem que parar de reclamar e não gerar uma tempestade num copo d'água, né? E a gente sabe tudo que a gente passou, mas não adianta a gente ficar aqui murmurando o que a gente passou. Nós precisamos continuar nos reinventando para que a gente possa sair o 2021 muito melhor que o 2020. Eu tenho uma informação aqui, um bate-papo quem ligou para nós aqui, a dona Elza Jacobsen. Ela tem uma loja de, acho que produtos de noiva, está desde março de 2020 que não trabalham. Estão praticamente quase parados 1 ano. E é isso que me dá uma dor, entendeu? Eu conheço algumas pessoas que trabalham com essas partes de venda e locação de roupas para evento, né, Otávio? Tu também tem, a Renner tem vários. Eu fico imaginando assim, que pânico para essa turma que está há anos no mercado e agora... Nós somos colegas nesse sentido, né? Quero já mando um abraço aí para minha grande colega Goga aí, e a gente sabe o quanto caiu essa questão de festa, né? Então a gente é extremamente complicado, a gente lamenta, né, essa situação. Eu também trabalho com locação, então caiu que chega a assustar, né? E a gente tem outros produtos de venda que acaba dando uma compensada, mas não adianta, porque essa questão de festa ela envolve um cenário muito grande, envolve muitas pessoas. E aí nós não estamos falando só questão de casamento, né? Nós estamos falando de quantas premiações. Tudo, né? Olha, tia, mas são N eventos, cara. É N eventos que nós perdemos quantos centenas de eventos paralelos. É o casamento do interior, o casamento da cidade, é a formatura, né, Otávio? Eu tinha formatura para ir em agosto passado, perdi a formatura, a pessoa que contratou, sabe o que eu falei com o pessoal? Contratou, pagou a formatura, tia, e não teve formatura e não sabe se vai receber o dinheiro de volta. E se foi feito fora de Camaquã, isso tinha um negócio assim que dá um pânico na gente. O próprio evento, o Troféu Costa Doce, um belíssimo evento, mais de 300 pessoas, o que envolve aquilo, o que antecede a semana do Troféu Costa Doce, o que envolve o comércio com aquilo, é muito grandioso. E isso nós estamos... E vou te dizer o seguinte, se fizesse o evento hoje com 300 ou 200 pessoas hoje, no mesmo salão que nós fizemos, com todo o aparato de segurança, todo mundo ia entrar e sair saudável. Agora, o problema é o seguinte, determinar de cima a baixo não pode haver evento. Quer dizer, aí, meu amigo, acaba tu criando um problemaço pro garçom, pro atendente, pro vendedor de bebida, para tanta gente, a decoradora, flores, é um pavor a sequência disso. Agora, o que vão fazer, né, Otávio? É lamentável, e o pior disso, até hoje ninguém nos mostrou
provas de que isso tudo resolveu. Então, só para terminar, que eu tô com o Valério na linha, Otávio, mas eu vou dizer o seguinte, nós estamos solicitando aí a Prefeitura Municipal de Camaquã, é a prefeitura que nós estamos aqui, a sede da rádio, mas as outras prefeituras da região, qual será o plano de volta às aulas para 2021? Porque se não tiver plano 2021 de volta às aulas, nós teremos um problema que nenhum evento poderá ser autorizado pela prefeitura. Então, uma coisa está condicionada à outra. E eu estou aguardando da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação aqui de Camaquã, uma resposta sobre isso. E aos professores estaduais também, já tentamos alguns contatos, os professores, diretores de escola estadual, qual será o plano de organização de volta às aulas em 2021? Porque se vocês não voltam, os eventos não voltam. Quer dizer, e tá com uma coisa condicionante à outra. Quer dizer, nós estamos com um problema, Otávio. Nós temos que voltar às aulas de algum jeito, com toda a segurança possível, como nós vamos permitir no futuro breve alguns eventos pequenos a começar a acontecer. Justamente, e paralelo a isso, tem algo que me chama a atenção e é importante a gente ficar atento, viu, Fábio? Que é a Federação Gaúcha de Futebol solicitando, se não me recordo, 10% de capacidade dos estádios aqui já para o gauchão. E isso também é importante, porque isso também corre paralelo. No momento que daqui a pouco tem essa cedência de 10% do estádio de futebol para os jogos do gauchão, bom, e aí a nossa festa de 15 anos de casamento aqui não pode? Não, mas é que nós temos... mas não pode porque aos municípios que não têm aula, não pode. Municípios que têm aula, já há permissão de pequenos eventos. Então nós temos essa questão de conversar. Otávio Moraes, muito obrigado pelo teu bate-papo aí. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mesmo a parceria aí e a oportunidade de estar com vocês. E